Tá lá você na emergência, recebe um paciente com dor torácica aguda, faz os exames lá iniciais, eletro, troponina, não vem nada demais. E agora? Você pode liberar esse paciente para casa com tranquilidade ou ainda existe risco desse paciente ter uma síndrome coronariana aguda e você deixar passar batido? Essa é a dica que a gente vai ver hoje. Dor torácica aguda é uma das principais causas de admissão em pronto-socorro. E qual é o problema? Você pode estar entre o céu e o inferno. Pode estar no céu, o paciente tem uma dor super simples, uma dor musculoesquelética que não tem o menor risco de causar algum evento maior, complicação cardiovascular. Muito tranquilo, esse paciente vai dar certo de todo jeito, quer você passe medicação, quer não passe. Se você for ligar na casa dele daqui a 1 mês, 2 meses, o paciente vai estar tranquilo, vivo e ponto final. Mas você pode estar do outro lado com doenças que matam, como dissecção de aorta e síndrome coronariana aguda. Então você tem que estar muito alerta para fazer o protocolo adequado para não deixar esses pacientes mais graves irem para casa. Aí, ok, no protocolo tem lá, você vai fazer a história clínica do paciente, vai examiná-lo, vai fazer eletrocardiograma, lógico, para ver se está com infarto com supra, infarto sem supra, etc. E fazer a dosagem de troponina. Esse é o beabá, Ok, mas digamos, você fez o primeiro eletro, nada demais, fez a troponina, também não chamou atenção. Depois você faz um outro eletro, outra troponina, tudo normal, tudo negativo. Mas, vê só, o paciente é hipertenso, é diabético, aquela dor ali deixou meio preocupado. E aí? Só eletro e troponina negativo já lhe deixa completamente tranquilo de mandar o paciente para casa? Não. Por quê? Porque existe uma entidade chamada angina instável. Para a gente ter infarto, diagnóstico de infarto, é obrigatório subir troponina. Então, se a troponina do paciente coletada em tempo hábil, seguindo o protocolo direitinho, a troponina veio negativa, ponto final. Esse paciente não tem infarto, acabou. Mas ele poderia ter, por exemplo, uma angina instável, que é uma entidade que pode causar eventos cardiológicos mais graves, incluindo morte. Ok, do mesmo jeito o eletrocardiograma ele pode vir normal, é uma parcela razoável dos pacientes com angina instável. Ou seja, só eletro e troponina normais não lhe garante 100% que esse paciente não está tendo uma síndrome coronariana aguda. Aí você diz, pô, mas e agora, o que é que eu faço? Você está me dizendo que eletro e troponina normal não garante. Eu vou ficar pedindo cintilografia, cateterismo para todo paciente que chega com dor torácica aguda na emergência? Não faz sentido. Então, realmente não faz. Primeira coisa que você tem que ver é o seguinte, só por esses componentes de história clínica, exame físico, você já consegue chegar a um diagnóstico muito óbvio para a dor torácica do paciente. Às vezes você está lá, é um paciente de 20 e poucos anos, tomou uma pancada, um trauma no tórax, você está vendo lá, o paciente está com o músculo lá, é demasiado, você toca, pior, acabou, Esse paciente já está muito bem definido com a etiologia da dor torácica dele, não vai precisar nem de eletro, nem de nada, medica o paciente e manda para casa. Mas tem muita dor que realmente você fica em dúvida. Não é aquela dor tão típica, mas é aquela dor também que você não ficou tranquilo de dizer, não, isso aí com certeza absoluta não é cardiogênico. Não, tem uma chancezinha ali de ser cardiogênico. Às vezes o paciente tem um fator de risco, hipertensão e tal. O que é que eu faço então, após ter visto eletro normal e troponina, geralmente mais de uma dosagem negativa nesse paciente? Como é que eu vou dizer de uma forma objetiva, segura, que eu posso mandar esse paciente para casa ou não? Aí é que vem a história do Heart Score. Que score é esse? Foi um score inventado lá na Holanda e que ele usa as 5 letras ali da palavra heart, são justamente as variáveis que vão entrar no cálculo desse score, O H é de história clínica, você vai ver se aquela dor lhe convenceu ou não, de forma resumida. O E de eletrocardiograma, se tem alterações relevantes ou se é um eletro inespecífico. O A é de age, a idade do paciente. O R de fatores de risco, se o paciente tem hipertensão, diabetes, os fatores de risco tradicionais. E o T de troponina, se a troponina está normal, se foi levemente alterada, se foi muito alterada, enfim. Cada componente desse, ele pode pontuar ali 0, 1 ou 2 pontos, Então você vai fazendo uma soma para saber qual o risco daquele paciente estar tendo uma síndrome coronariana aguda, dele evoluir com eventos adversos. Quanto maior a pontuação, maior a chance daquele paciente evoluir mal. Então, quanto maior a pontuação, mais agressivo você vai tender a ser, deixar o paciente internado, investigá-lo, etc. Como é que eu interpreto esse score no final das contas? Mais uma vez, a gente está falando de um paciente que aquela dor ficou duvidosa, pode ser que seja, pode ser que não seja, tem eletros normais ou inespecíficos, tem troponinas normais ou discretamente alteradas. É nesse cenário que você vai aplicar o Heart Score. Certo? Por quê? A troponina veio pipocada, você vai manejar como infarto sem supra. O eletro veio francamente alterado e a dor torácica do paciente me convenceu. Eu vou manejar com uma síndrome coronariana aguda sem supra. A dor torácica foi muito, muito, muito típica de angina. O paciente disse que teve sudorese, a dor irradiou-se para o membro superior esquerdo, era uma dor em aperto e tal. Mesmo com troponina, eletro normal, esse paciente você vai manejar como uma síndrome coronariana aguda. Mas
Eu tô com aquela dor ali, ficou em cima do muro, pode ser que seja, pode ser que não seja. A troponina veio normal, o eletro veio normal e inespecífico, aí sim eu vou aplicar o Heart Score. E como é que eu interpreto? Se o Heart Score vier 0, 1, 2 ou 3 pontos, ou seja, menor ou igual a 3, esses pacientes tendem a evoluir bem. Se você faz o acompanhamento, isso já foi visto em estudo, depois de 2 semanas, 4 semanas, o risco de eventos nesses pacientes mais graves é menos de 1%, é muito baixo, né? Então 99% vai evoluir bem. O risco zero, né, não existe praticamente na realidade, então 1% para baixo é considerado um risco muito baixo. Você pode mandar sim, nesse contexto todo que eu falei antes, né, dor que não convenceu tanto, eletro normal, troponina normal, em tempo hábil e Heart Score de 3 pontos para baixo. Esse é o paciente que sim, você pode considerar mandar para casa com maior segurança e ele vai fazer o retorno no ambulatório, né, de preferência precocemente. Já o paciente que tem mais de 3 pontos, pontuou 4 pontos, 5 pontos, 6 pontos, enfim, esse é o paciente que você vai tender a manter na emergência e nesses pontos intermediários, né, 4, 5, 6, você tende a fazer o teste não invasivo, angiotomografia, cintilografia do miocárdio, etc. E se pontuar muito alto, aí você pode pensar até em mandar para cateterismo direto, certo? Então, resumindo, estou em dúvida se eu mando uma dor torácica para casa ou não. Primeiro eu tenho que fazer o protocolo todo, história clínica, exame físico, eletro, repetir, né, pelo menos uma vez, troponina, seguir o protocolo do seu serviço, geralmente repetir mais uma vez, às vezes até 3 dosagens no total. Tudo isso veio no específico, aí sim chegou a hora de aplicar o Heart Score. Heart Score de 3 para baixo, considero, né, fortemente mandar o paciente para casa. Tem alguns detalhezinhos, você tem que ver se ele não pode estar tendo outros diagnósticos diferenciais, né, como uma embolia pulmonar, etc. Mas considerando que você descartou isso tudo, está aquela listagem específica, até 3 pontos para baixo, você considere mandar o paciente para casa. O risco de eventos adversos é bem baixo, menor do que 1%, via de regra, na maioria dos estudos. Se tiver 4 pontos para cima, esse paciente você mantém na emergência e tende a investigá-lo com exames ou não invasivos, como cintilos de tomografia, ou mesmo invasivo nos pacientes que pontuam mais alto no Heart Score. Fica ligado, importante para a prática.